A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, e versículo de número 27 ao 30, que vai nos dizer assim: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Hoje o Senhor diz para você: se você tiver fé, você vai ver grandes resultados acontecendo. Você vai ver milagres extraordinários. É tempo de resultados na vida daqueles que têm fé. Eu não sei se você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de uma porta aberta, mas o Senhor está dizendo para você hoje: não importa qual é o milagre que você precisa, você só tem que ter fé para poder receber, para você viver os resultados que você tem buscado. Deus está dizendo: tenha fé. A Bíblia vai nos dizer que 2 cegos, eles começaram a clamar. E eles começaram a pedir para Jesus ter compaixão deles. E eles reconheceram Jesus aqui como Messias, chamando ele de filho de Davi. Eles pediram que Jesus tivesse misericórdia. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm pedido: Senhor, tenha misericórdia. Jesus, eu creio em ti. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Messias. Eu te peço que o Senhor mude essa situação. Que o Senhor abra esta porta. Que o Senhor liberte. Que o Senhor transforme. Que o Senhor cure. E o Senhor está dizendo como é que está a sua fé. Porque tem pessoas que pedem, mas não têm fé para receber, irmãos. Tem pessoas que até oram, mas não crê no que está orando. E o Senhor está dizendo hoje para você: comece a crer, volte a acreditar. Peça ao Senhor: Senhor, me acrescente fé, pois eu sei que sem fé é impossível te agradar. Nós precisamos entender isso, irmãos, que não dá para agradarmos ao Senhor sem fé. Não dá para vivermos resultados extraordinários como Deus quer que a gente viva na presença dele se nós não tivermos fé. Comece a crer que o impossível vai acontecer. Comece a acreditar que a porta vai abrir, que a restauração vai chegar, que a cura vai acontecer. Você tem que começar a ter fé para que o resultado chegue na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. E hoje, irmãos, eu tenho certeza que Jesus, ele está próximo de algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido e Jesus está perto de você. Você crê nisso? Agora, para o resultado acontecer, você tem que crer. Para a resposta chegar, você tem que acreditar. Fé é uma palavra tão pequena, mas o impacto dela é tão grande que se nós soubéssemos, nós nunca nos afastaríamos dela. Nunca se afaste da sua fé. Nunca deixe ninguém roubar a sua fé. Quando você crê com a certeza e a convicção, as coisas começam a mudar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm experiências assim. Tudo estava contrário, a porta estava fechada, o cenário estava adverso e você começou a dizer: eu tenho fé que isso vai mudar. Eu tenho fé que vai mudar o diagnóstico. Eu tenho fé. Eu tenho fé que a cura vai acontecer. Eu tenho fé que aquela porta vai abrir. Eu tenho fé que eu vou conseguir conquistar aquilo que Deus falou. E você viveu resultados e você viu o quanto a fé é importante na sua vida. E o Senhor está dizendo para você hoje: volte a ter fé. Peça para que o Senhor te acrescente. Eu sei que tem lutas, irmãos, que abatem a nossa fé. Eu sei que tem lutas que elas vêm realmente minando a nossa fé. Mas Deus está dizendo hoje para você: é tempo de ter uma fé restaurada. Eu quero que você tenha mais fé. Eu não quero mais você oscilando. Eu não quero mais você esmorecendo, parando. Como um derrotado, como uma derrotada. Ah, se Deus fizer, amém. Se Deus também não fizer, não tem nada não. Deus está dizendo: cadê aquela mulher de fé
Cadê aquele homem de fé que dizia: Deus vai fazer em nome de Jesus porque é para a glória dele? Eu creio. E Deus fazia e você glorificava o nome dele. E você dizia: Deus fez, eu profetizei, eu lancei a palavra, eu criei no meu coração. Quando a dúvida tentou entrar, quando a incerteza veio dizendo: você está pensando alto demais, você está sonhando muito alto, eu comecei a repreender aquelas vozes e eu vivi o sobrenatural de Deus. Deus está dizendo: volte a ser aquela mulher de fé. Volte a ser aquele homem de fé. Você sabe do que Deus está falando. Você tem testemunho. Você viveu resultados na presença do Senhor. E Deus quer te dar mais resultados. Mas você tem que voltar a crer. Você tem que voltar a exercitar a sua fé. O deserto foi tão grande que a sua fé foi minada. A luta foi tão grande que a sua fé foi diminuindo. E Deus está dizendo: eu sei muito bem o que você passou, mas o que você passou não foi para te matar, mas foi para te fortalecer. E agora eu quero restaurar a sua fé. Agora eu quero te fazer viver resultados extraordinários. Jesus perguntou para estes cegos: credes que eu posso fazer isso? Olha a pergunta de Jesus: vocês creem? E hoje Deus, Ele está falando contigo. Ele está dizendo para você: você tem buscado por milagres, certo? Você tem buscado por respostas. Irmãos, cada pessoa aqui tem um problema que quer que Deus traga solução. Cada pessoa aqui tem um impossível e você quer que Deus faça milagres. Tem alguns que é na área financeira. Tem outros que é na saúde. Tem outros que é com os filhos, com o esposo, com a esposa. Tem outros que já é um problema emocional. Cada um aqui carrega um problema que quer que Jesus solucione. Que quer viver milagre. Você quer viver milagre em áreas da sua vida, não é verdade? Porém, o Senhor te faz uma pergunta hoje: credes que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso restaurar a sua vida financeira? Você crê que eu posso trazer a cura que você tanto busca, tanto espera? Você crê que eu posso salvar, libertar, curar esse filho, essa filha? Você crê que eu, o Senhor, posso fazer? Oi, irmãos, não adianta não nós nos aproximarmos de Jesus e não termos fé para vivermos milagres. Tem milagres que só vão acontecer na nossa vida se nós crermos sem duvidar. Você crê que Jesus hoje pode fazer? Você crê que hoje Jesus pode trazer resultados para a sua vida? Creia. Eu vim aqui te falar que é tempo de crer no improvável. Esta palavra é resposta. Eu vim aqui te falar que é tempo de crer no impossível. Mas, irmã, é impossível. É impossível para você. É impossível para mim. Diante dos olhos humanos realmente é impossível, mas para o Senhor não existe nada demasiadamente difícil. Para o Senhor não existe nada impossível. Eu vim aqui te lembrar que o teu Deus é criador dos céus e da terra. Eu vim aqui te lembrar que tu serves a um Deus todo-poderoso, que antes que houvesse dia, Ele é. E você precisa voltar a crer, a confiar, a profetizar. Pessoas aqui pararam de profetizar, irmãos. Antigamente você profetizava. Antigamente você dizia: vai acontecer. E você via acontecendo mesmo, porque você tinha fé naquilo que você estava falando. Mas hoje em dia você não vive mais isso. E Deus está dizendo: aonde está aquela mulher que profetizava? Aonde está aquele homem que profetizava? Credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso transformar a tua história? Credes que eu posso mudar completamente a tua vida? Declare comigo: Jesus hoje está me acrescentando mais fé. Eu creio nisso. Jesus hoje está me acrescentando mais fé. Eu creio nisso, irmãos. Nós precisamos acreditar que Jesus nos acrescenta fé. Ei, Ramanchurabacandarai. Ele está dizendo para você por intermédio dessa palavra. Se você crer sem duvidar, haverá resultados na sua vida. Deus vai te fazer viver o sobrenatural. Vão ter pessoas que vão dizer para você como é que você conseguiu, porque isso era impossível. Você vai dizer: o meu Deus, através da minha fé, Ele trouxe o resultado porque eu criei. Eu acreditei que Ele traria resultados.
Você precisa voltar a acreditar que Jesus vai trazer resultados. Você precisa voltar a crer que a sua vida vai ser um palco de milagres. Porque nós servimos a um Deus que surpreende. Aqueles que creem nele, e o Senhor está dizendo, se você crer, você vai ver a minha glória manifesta na tua história, no teu casamento, na vida dos teus filhos, nas tuas finanças, na tua casa, no ministério que eu te entreguei. Você vai ver a minha glória, e vai ter resultados. Estes homens responderam para Jesus que sim, sim, Senhor. Ou seja, eles criam. E hoje você vai fazer como esses dois cegos fizeram. Você vai dizer, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vai transformar, porque eu entrei aqui nesse vídeo com uma impossibilidade na minha vida. Eu sei que o Senhor está falando comigo. Irmãos, tem pessoas aqui que sabem que Deus está falando com ele, que sabem que Deus está falando com ela. Porque quando o Espírito Santo está falando conosco, irmãos, testifica o nosso coração. E a palavra, ela arde e queima dentro de nós. E no fundo você sabe que você estava precisando ter mais fé. E no fundo você sabe que você estava precisando crer mais, que Deus até quer te fazer viver coisas maiores, mas você ainda não viveu. Não é porque Deus não quer, não. É por causa de você mesma. É por causa de você mesmo, porque tá faltando fé, você tá cansada. E Deus não te julga por isso, não, porque Ele sabe. Ele sabe do seu limite, mas Ele está dizendo, minha filha, chegou o tempo do resultado acontecer. Meu filho, chegou o tempo do resultado chegar. Eu, o Senhor, glorificarei o meu nome na tua história. Eu, o Senhor, glorificarei o meu nome na tua vida. Irmãos, Deus traz resultados. Deus faz o impossível acontecer. Agora nós temos que acreditar. A fé é uma palavra pequena, mas o impacto dela é extraordinário, é grande. E você vai ver, minha irmã, muita coisa acontecendo por intermédio da fé. Da fé que você vai ter no Senhor, de que Ele vai mudar, que Ele vai transformar, que Ele vai curar, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai fazer o impossível. Meu irmão, a sua vida vai mudar. Através da fé, porque você vai voltar a crer. Você vai voltar a ter a certeza e a convicção de que o Senhor não te abandonou, não te esqueceu e que Ele traz resultados para a sua vida. Jesus, ele tocou os olhos desses homens. Mas não foi somente o toque. O que Jesus diz aqui nos surpreende. Porque Jesus tocou os olhos deles, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Olha o resultado da fé chegando. Só vive o resultado da fé quem tem fé. Jesus não falou assim, ó, faça conforme a minha vontade. Ele disse, faça-vos conforme a vossa fé. A nossa fé pode transformar completamente a nossa vida, a nossa história. Agora não adianta Deus ter grandes promessas, o Senhor Jesus nos tocar para o milagre acontecer se nós não tivermos fé. Aqui não era faça-vos conforme o meu toque, não. Faça-vos conforme a minha palavra, não. Era faça-vos conforme a vossa fé. O resultado vai acontecer conforme a fé que vocês estão depositando. Você está vendo que a fé faz diferença? Declare comigo, eu não vou parar, eu vou ter fé, porque a fé faz diferença. Eu não vou parar, eu vou ter fé, porque a fé faz diferença. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade vai ser parar, vai ser desistir, meio cansaço. Mas o Senhor está dizendo, a ordem não é parar, a ordem é ter fé. Não seja uma pessoa que desiste, mas seja uma pessoa que diz assim, a partir de hoje eu vou acrescentar mais fé. Era o que estava me faltando, eu tenho mais fé e agora eu entendo isso. E como eu compreendo isso, eu quero viver resultados na presença do Senhor. A partir de agora eu vou crer mais. A partir de agora eu vou ter mais certeza. A partir de agora eu vou ter mais convicção. E o resultado vai acontecer na minha vida. Declare comigo, eu vou ter mais certeza e vai ter resultados na minha vida. Eu vou ter mais certeza e vai ter resultados na minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que abriram-se-lhes os olhos. Os olhos daqueles homens foram abertos. Eles, outrora, eram cegos, mas a partir de agora já não eram mais. Estavam com posse de vitória, de cura, de milagre, porque creram.
Assim vai ser na sua vida. Hoje você está na escassez, hoje você está na crise, na luta, na adversidade, mas daqui a pouco você viverá grandes resultados. Daqui a pouco você vai ver um impossível acontecendo e você vai dizer: meu Deus, obrigada, porque eu não desisti. Ei, rabacandoramanchudeiracandaraia, mas eu tive fé. E com a fé Deus vai trazer resultados para você. Com a fé Deus vai fazer o impossível acontecer. Com a fé aquela porta vai abrir. Com a fé, aquele filho vai se converter. Com a fé, haverá salvação na sua casa. A fé. Eu vim aqui lhe falar que é necessário você ter mais fé. Tem gente aqui que até ora. Tem gente aqui que até jejua, vigia, busca a Deus, mas não está tendo muita fé. E o Senhor está dizendo: volte a ter fé. Peça para que eu te acrescente. Peça para que eu restaure. Porque, como eu falei, é bem verdade que tem lutas e desertos que acabam minando a nossa fé, acabam nos cansando. Mas Deus está dizendo: é tempo de resultados, minha filha. É tempo de resultados, meu filho. Peça para que eu te restaure. Declare comigo: eu creio que Deus vai me restaurar. Eu creio que Deus vai me restaurar, haverá resultados. O impossível vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado na sua história de maneira sobrenatural, como foi na história desses homens. Você vai ver o quanto ter fé vale a pena. Você vai ver que depositar fé no Senhor não é em vão, mas é certeza de que vai ter vitória. É certeza de que vai haver milagres. Os olhos desses homens foram abertos. E hoje Deus diz para você: portas se abrirão. Resultados chegarão. Restauração vai acontecer. O impossível Deus vai te fazer viver por intermédio da sua fé. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Creia. Mesmo que tudo diga não. Creia. E você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua história. Milagre, irmãos. Ele acontece quando tudo diz não. Quando o cenário é improvável, já diz o nome: milagre. Não tem explicação. E é isso que Deus vai fazer na história de pessoas aqui. Acontecerá milagres, porque você vai ter fé. E você vai ver grandes resultados na presença do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecermos, Pai, pelos resultados que o Senhor está trazendo para o teu filho, que o Senhor está trazendo para a tua filha. O teu nome, Senhor, será glorificado na história deles, porque eles vão voltar a ter fé. Quantos entraram aqui, Pai, cansadas, querendo resultados, mas não estão tendo forças, Pai, para viver o milagre. Mas Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que aumenta, que acrescenta a fé do teu filho, a fé da tua filha. E o teu nome com certeza será glorificado na história deles, como foi na história destes dois cegos que creram e o milagre aconteceu. Eles creram e o resultado chegou, os olhos deles foram abertos, Pai. Os teus filhos vão crer e o impossível vai acontecer e o teu nome será glorificado de maneira miraculosa. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para
para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, ele é um Deus de resultados. E ele diz para você: minha filha, meu filho, eu quero te fazer viver resultados. Eu quero trazer resposta de oração, resposta de petição para você. Porém, você precisa ter mais fé, você precisa acreditar. Se você acreditar, as coisas vão acontecer. Se você voltar a crer como você cria, os resultados acontecerão. Peça ao Senhor a partir de hoje que te acrescente fé, pois Deus tem pressa em te fazer viver resultados. Deus tem pressa em te entregar milagres. Tenha fé e o resultado vai acontecer na sua história. O nome de Jesus será glorificado na sua vida. Você vai ter mais testemunhos para contar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.